Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos responder 25 perguntas sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus foi uma morte extremamente dolorosa e angustiante. Os 4 evangelhos do Novo Testamento descrevem com grande detalhe os eventos relacionados a esse momento. No entanto, a narrativa bíblica enfatiza que a morte de Jesus Cristo foi muito mais do que simplesmente sofrimentos físicos. Vamos às perguntas. 1. O que Jesus fez no dia anterior à sua morte? No dia anterior à sua morte, Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Lavou seus pés como um gesto de humildade e amor, e passou algum tempo orando no jardim do Getsêmani. 2. O que foi a última ceia? A última ceia foi uma refeição que Jesus compartilhou com seus discípulos pouco antes de sua morte. Durante a refeição, ele instituiu a Eucaristia, um sacramento que é celebrado na igreja até hoje. 3. O que Jesus falou durante a última ceia? Durante a última ceia, Jesus falou com seus discípulos sobre sua iminente morte e ressurreição, e instruiu-os a continuar espalhando sua mensagem de amor e salvação pelo mundo. 4. O que significa a lavagem dos pés por Jesus? A lavagem dos pés por Jesus foi um ato de humildade e amor por seus discípulos. Ele queria mostrar-lhes que, mesmo sendo o Filho de Deus, ele estava disposto a se humilhar e servir os outros. 5. O que Jesus fez no jardim do Getsêmani? No jardim do Getsêmani, Jesus passou algum tempo em oração, pedindo a Deus que o ajudasse a enfrentar o sofrimento e a morte que estavam por vir. 6. Quem estava com Jesus no jardim do Getsêmani? 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus no jardim do Getsêmani. Mas eles adormeceram enquanto Jesus estava em oração. 7. Porque Jesus foi preso depois do jardim do Getsêmani? Depois do jardim do Getsêmani, Jesus foi preso pelas autoridades romanas e judaicas, que o acusaram de blasfêmia e conspiração contra o Império Romano. 8. Como a última ceia é celebrada na igreja hoje em dia? A última ceia é celebrada na igreja como a Eucaristia, em que os fiéis recebem o pão e o vinho que representam o corpo e o sangue de Cristo. 9. Qual é a importância da última ceia na tradição cristã? A última ceia é importante na tradição cristã porque representa o amor e a humildade de Jesus, e seu sacrifício por seus discípulos e por toda a humanidade. 10. Como Jesus foi preso antes da crucificação? Jesus foi preso depois de ser traído por um dos seus discípulos enquanto orava no jardim. 11. Quem traiu Jesus? Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, traiu Jesus ao identificá-lo para as autoridades romanas, que o prenderam e sentenciaram à morte. 12. Como a morte de Jesus é descrita na Bíblia? Os 4 evangelhos do Novo Testamento descrevem com grande detalhe a morte de Jesus na cruz, incluindo os eventos que o precederam, como sua prisão, julgamento e tortura. 13. Qual foi o motivo da morte de Jesus? Jesus foi condenado à morte sob acusação de blasfêmia pelo Sinédrio, o tribunal judaico em Jerusalém. No entanto, como o Sinédrio não tinha autoridade para condenar alguém à morte, Jesus foi entregue ao governador romano da Judeia, Pôncio Pilatos, que acabou cedendo ao pedido dos judeus e autorizou a morte de Jesus. 14. Como Jesus foi torturado antes da crucificação? Jesus foi cruelmente açoitado com um chicote de madeira e couro, que tinha pontas afiadas de metal e ossos, causando lesões profundas e dolorosas. Além disso, ele também sofreu tortura psicológica, sendo humilhado pelos soldados romanos. 15. Como a crucificação era realizada na época, a morte por crucificação era a mais humilhante e dolorosa que alguém poderia enfrentar naquela época. O condenado era despido e exposto publicamente e tinha as mãos e os pés presos na cruz com pregos de metal de quase 13 centímetros de comprimento, o que causava um grande sangramento e uma dor muito intensa na vítima, que era levantada na cruz. 16. Qual foi o papel de Simão Cireneu na crucificação de Jesus? Devido à flagelação que Jesus sofreu, ele não conseguiu carregar a cruz sozinho e foi ajudado por Simão Cireneu, que foi forçado pelos soldados romanos a ajudá-lo a carregar a cruz até o local da execução. 17. Quem era Barrabás? Barrabás era um criminoso que estava preso na época da crucificação de Jesus. Ele foi libertado em vez de Jesus por vontade do povo. 18. O que é a Via Dolorosa? A Via Dolorosa é o caminho que Jesus percorreu carregando sua cruz até o local da crucificação. É um dos lugares sagrados mais visitados pelos cristãos em Jerusalém. 19. Como Jesus morreu na cruz, a morte por crucificação era lenta e podia durar horas ou até dias e geralmente ocorria por asfixia, hemorragia ou ataque cardíaco devido à exaustão. No caso de Jesus, ele morreu após algumas horas na cruz,
provavelmente devido à combinação de asfixia e exaustão. 20. O que aconteceu com o corpo de Jesus após a crucificação, de acordo com os evangelhos, após a morte de Jesus na cruz? Seu corpo foi retirado da cruz por José de Arimateia, um membro do Sinédrio que era um seguidor secreto de Jesus. O corpo de Jesus foi então envolvido em linho e colocado em um túmulo novo, que foi lacrado com uma pedra. 3 dias depois, o túmulo foi encontrado vazio e Jesus apareceu a seus discípulos em carne e osso, ressuscitado. 21. Porque a morte de Jesus é importante para os cristãos. A morte de Jesus é importante para os cristãos porque representa a redenção da humanidade e a possibilidade de vida eterna. 22. O que é a Páscoa? A Páscoa é uma época em que os cristãos celebram a vida e o sacrifício de Jesus Cristo. É uma data importante para a fé cristã. 23. O que aconteceu com os soldados romanos que crucificaram Jesus? Não há registros históricos que confirmem o que aconteceu com os soldados romanos que crucificaram Jesus. É possível que eles tenham continuado suas carreiras militares sem nenhuma consequência significativa. 24. Qual é a importância do túmulo vazio de Jesus? O túmulo vazio de Jesus é visto pelos cristãos como a prova da ressurreição de Jesus após sua morte. Ele é considerado um lugar sagrado e de peregrinação para os cristãos em Jerusalém. 25. Qual foi a reação dos discípulos de Jesus à sua morte? Os discípulos de Jesus ficaram chocados e desolados com sua morte, pois acreditavam que ele era o Messias que traria a salvação para o povo de Israel. Ficamos por aqui no vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal para receber mais conteúdo do Bíblia em 5 minutos. Comentem também sobre temas interessantes para os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima.